Pai, precisamos ouvir a Tua voz e a Tua palavra é um refrigério para nossas almas. Que nessa manhã o Senhor tenha liberdade de tocar em cada coração, Senhor. Eu não sei como eles entraram aqui, mas sei de uma coisa, Senhor: sem resposta nenhum deles sairão, Senhor. Mas o Senhor vai ministrar os corações através da Tua palavra, Pai. Fala conosco, Jesus. Nos ensina a confiar em Ti, na Tua palavra. Pois Isaías 45:17 diz assim, Senhor: aqueles que confiam em Ti, Senhor, não serão confundidos nem envergonhados por confiar no Senhor. Eu quero que você aplaude mais uma vez a Ele, amém? Glória a Deus. Poder sentar, queridos, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero que você preste atenção nessa manhã, que não adianta você conhecer, nem saber, nem ouvir a palavra de Deus se você não botar em prática na sua vida. Você não vai experimentar do sobrenatural por não acreditar na palavra dele, nem confiar na palavra dele. É muita gente, irmãos, que eu vejo, presta atenção, não conversa, irmão, é vídeo de conversa. Temos poucos minutos aqui, vamos aproveitar ao máximo aqui, amém? É muitos cristãos que eu vejo, irmão, tem tudo para crescer, tudo para romper, tudo para ser, tudo para receber, e muitas vezes, por não confiar na palavra de Deus, não recebe, não chega, não alcança. E por que alguns alcançam, pastor? Porque alguns chegam lá debaixo de uma palavra e recebem a palavra, e vê a palavra se realizar, se concretizar, e passa a ter um ser testemunho vivo de Deus. Porque eles ousaram crer e confiar em Deus, na sua palavra. Nessa manhã eu quero que você preste bem atenção, que o tema da mensagem nessa manhã é: olhe para esse irmão aí e diga assim: não perca a sua confiança em Deus. Qual o significado da palavra confiança, pastor? É fé. A palavra fé significa confiar. E por que, pastor, eu crer e confiar em um Deus invisível que eu não vejo, não ouço, não sinto? E vejo tanto crente falando mal de igreja, de Deus, da palavra, do Espírito Santo. No mundo que você vive, você não vai ver um macumbeiro falando mal do guia dele. Eu nunca vi uma pessoa que recebe a entidade falando mal da entidade que recebe. Eu nunca vi filho de santo, mãe de santo falando mal de santo ou de santo. Nunca vi. Mas crente falando mal de crente, falando mal de pastor, falando disso, daquilo. Deixa eu falar uma coisa para você. Enquanto você não aprender e não entender que a palavra ela é viva e eficaz, você não vai para lugar nenhum, amado. Eu vejo tanta gente que começou comigo na fé. Muitos começaram engatinhando como eu engateei. Perderam o caminho, olharam para trás e olharam para a circunstância e ficaram para trás. Você sabe que até o dia de hoje eu continuo andando? Porque eu não parei de crer e confiar na palavra que Ele me deu. Não importa quem não creia nele, na palavra dele, eu creio, e não é teoria não. Quer falar de falar, todo mundo fala. Quero ver você na íntegra. Vivenciar e ousar e crer na palavra e ver a palavra se acontecer na sua vida. Enquanto essa fé, essa confiança não chega, faça igual os apóstolos de Cristo. Aumenta a nossa fé, Jesus. Aumente a nossa fé. Aumente a nossa confiança em Ti. Porque as pessoas pensam que o Evangelho é qualquer coisa, menos o poder de Deus. Mas a Bíblia diz assim: o Evangelho para o que crê, para o que confia. Não é o que diz que conhece a Bíblia. Ah, pastor, eu sei disso, eu conheço disso. E o que é que você faz com isso? Tanto conhecimento, tanta palavra, não ganha uma alma, não liberta uma vida, não visita uma pessoa no hospital. Eu confio em Deus, você não confia. Pelas suas obras você não confia. Se você confiasse, você cria, obedecia e fazia como Ele manda. É muito fácil. Eu creio em Deus, eu fecho o olho, Deus me revela. Deus me dá um sonho, Deus me dá um sonho profético, Deus revela a mim. Eu tenho um olho de raio-x. É mesmo? Tem gente aí que está com um olho até de tomografia aí, irmão, olhando assim, ó.
Estou vendo. Irmão, bote um espelho, um olho de tomografia, olhe para você, veja você. Aí você vai ver muito mais. Quando você consertar o que está errado na sua vida, você cresce espiritualmente. Pare de olhar para a vida dos outros. Porque quando você olhar no espelho, você está olhando você. E quando você assim, Senhor, revela a mim. Eu quero ter o olho de tomografia, olhar para mim, raio-x, olhar para mim, não para os outros. Que adianta você ver a vida dos outros, irmão, não ver a sua? Confiar em Deus e olhar para você. Você que foi chamado, você que foi escolhido, não foi o outro. Cada um foi chamado e escolhido por Deus. Mas é sua vida que é importante para Deus. É você que Deus quer usar. É você que Deus quer. Que você passe a confiar nele de uma maneira não superficial. Não como um versículo em Eclesiastes 12:1. Lembra-se do Senhor antes que venha o dia mau. Não, confiar em Deus em qualquer situação. Muitas vezes as pessoas dizem assim, e os que andavam comigo aí, andavam ou não andam? No tempo da Covid? Você sabe quantas mãos eu botei na cabeça de um bocado de gente de Covid? Quem eu pude salvar, irmão, em Cristo Jesus, eu libertei, em nome de Jesus, muitos que estavam com Covid. Pastor, o senhor perdeu uma? Perdi uma que eu orei, que eu vi o buraco quando eu botei a mão. E Deus disse, eu vou levar. E eu continuei orando por ela. E pastor, você não morreu de Covid não? Não. Bota para mim Lucas 10:19 na tela para mim, por favor. Enquanto você não confiar na palavra, você nunca vai ver a palavra se realizar na íntegra na sua vida. Eis que vos dei poder para pisar serpente e escorpião e sobre toda a força do inimigo. E repita comigo, e nada vos fará dano algum. Se ele está dizendo que nada vai causar dano algum, é porque nada vai causar. Se você confia nessa palavra, você toma ela, bota dentro de você, acabou, irmão. Pode levantar o inferno. Quem mandou você ir e não temer foi ele. Quem mandou você fazer foi ele, não foi ninguém. Mas, muitas vezes nós lemos, é fácil de ler. É fácil de ouvir a palavra. O difícil é crer e botar a mão quem está com Covid. Mas tem tanta gente morrendo. Teve crente que morreu. O problema do crente que morreu, irmão. Jesus levou para o céu, se for crente mesmo. Eu não respondo por ninguém que morreu, que está vivo, irmão. Eu respondo por minha vida. E a gente vai navegar um pouquinho. Eu quero que você abra o seu entendimento. Não perca a sua confiança em Deus, é o tema da mensagem. Hebreus capítulo 10, verso 35 a 36, vamos lá. Boa tradução para mim, NVI. Diz assim: por isso, não abandone a confiança que vocês têm em Deus. Ela será generosamente recompensada. Portanto, vocês precisam perseverar, de modo que, depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Deixa na tela para mim. Esses dois versículos, todo cristão que crê em Deus, confia em Deus, devia guardar no seu coração, botar no seu guarda-roupa. Não perca a sua confiança nele. Ele prometeu, ele é poderoso para fazer. Portanto, depois de você, precisam perseverar. Ele está dizendo assim, insistir, persistir e não duvidar, é continuar caminhando. Já viu aquela palavra que Jairo recebeu de Jesus? Crê somente, venha. Continue fazendo, continue sendo, continue obedecendo, continue caminhando comigo. Bora, Jairo, bora. Por ele confiar,
e não duvidar, a filha dele ressuscita. Por isso, de modo que depois de terem cumprido a vontade de Deus, que Deus fala acerca de você, cumpra, faça, obedeça, e você vai ver Deus de uma maneira totalmente diferente. Não só de ouvir falar como o Jó falava, eu conhecia Deus só de ouvir falar, não, de ter experiências reais. E a minha fé nele, a minha confiança nele não volta vazia. Depois de você cumprir a vontade de Deus, receba o que ele prometeu. Eu vou lá, tá, um irmão? Vou dar um exemplo aqui. Tá Mateuzinho dentro de casa com uma febre de 40 e tantos graus lá, já estava com Covid e não sabia. Mete a mão. Pastor, está lastrado, vai voltar. Voltou. Querido, por que isso? Porque quando você faz o que ele manda, se cumpre a palavra que ele prometeu a você. Enquanto você não crê, não confia no que ele falou, o que ele prometeu não se realiza na sua vida. E assim é na minha vida e na sua vida. Ah, pastor, mas é difícil de crer. É por isso que você tem o nome de crente. Você tem o nome de crente e não crê em nada, está difícil, né, irmão? Mas se você crer, você verá a glória de Deus. E eu quero confrontar você nessa manhã, para você entender. Se perguntar a você, você acredita em Deus? Confia em Deus? Acredito. Até o dia que você enfrentar, passar, vivenciar. Por isso que Jesus fazia assim: onde está a tua fé? E Jesus muitas vezes se admirava com alguns. E Jesus vendo a fé deles. Rapaz, Jesus se admirava com a fé. Com a fé, com a confiança em Deus. Por que, pastor? Jesus se admirava com a confiança, que a palavra fé significa confiar. Poxa, Jesus estava vendo a fé deles e se admirava com a fé deles. De ter colocado uma pessoa pelo telhado abaixo. Aí a pessoa diz que confia em Deus, não vem nem no culto, não convida uma pessoa. Eu creio em Deus, que eu sou de Deus. Que conversa é essa, irmão? A vida tem como dizer, irmão. Eu amo a Deus. E a mesma Bíblia que você diz que ama a Deus, está escrito assim, ó: não amemos só de palavra, mas de atitude, gesto e falar. Não é suas palavras que eu amo. Jesus diz assim: quem me ama obedece a minha palavra. E você muitas vezes quer agir da sua maneira. Querido, eu quero te ensinar e quero te encorajar a viver do melhor dessa terra. Isaías 1,19 diz assim: se quiserdes e ouvirdes, comerá do melhor dessa terra. Você já observou? Bota na tela Isaías 1,19. Observe bem esse versículo. Bota a Ferreira de Almeida, fica mais claro para as pessoas. Se quiserdes e obedecerdes a ele, comereis o bem desta terra, ou o melhor desta terra. Por que, amado? Você tem que querer. E por que você tem que obedecer? Porque se você quer confiar nele e obedecer a ele, o melhor da terra Deus tem para você. Mas, pastor, eu quero, mas não quero obedecer. Da terra você, o melhor, você não come também. É por isso que muita gente se engana, amado, com Deus. Deus é um Deus de amor e Deus te ama. Mas se é a pessoa que um morre e outro vive, que um é curado e o outro não, da mesma doença. Você já observou que um cresce e outro não, uns prosperam e outro não? Aquele que não prospera não quer saber porque a pessoa está prosperando. E eu sempre fui uma pessoa observadora dentro da igreja, mesmo novo na fé. Quando eu via uma pessoa sendo usada por Deus e tendo uma graça de Deus na sua vida, eu sentava junto dela: vem cá, como é que você faz, cara, para prosperar? Como é que você faz para ser usado? Como é que esse negócio? Você me explica aí que eu não tenho entendimento sobre isso. Eu parava, ouvia, o irmão não queria saber, marcava com o irmão no shopping: vamos tomar um sorvete, vamos fazer um lanche, vamos almoçar junto. E ali eu perguntava. Eu ouvia, aprendia e crescia. Mas muitas vezes se dá valor a tudo e não aprender com quem é, com quem faz. Quer aprender com quem não tem nada a te oferecer, irmão? Aprenda isso.
Falar todo mundo fala. Até o diabo diz assim, o diabo diz que é crente. Você crê que existe um Deus? Creio. Até o diabo crê, é crente. E estremece. Entendeu agora? Que muitas vezes você é confrontado, você pensa que você vai fazer o mal e vai receber o bem. Você pensa que vai agir de maneira maligna e Deus vai te abençoar. Ou vai abençoar o pastor porque agiu de maneira maligna. Vai pagar o preço, irmão, qualquer um. A palavra é para todos nós. Ande na luz, faça o que Deus está mandando, creia na palavra dele, obedeça a palavra dele, irmão. Não é tão fácil, amado, ser usado por Deus, ter graça diante de Deus, só obedecer a ele. Em Hebreus 11:6, um versículo bem conhecido de nós, vamos lá. Diz assim: ora, sem fé é impossível agradar ao Senhor. Porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Deus existe e é galardoador ou abençoador daqueles que o buscam. Deus está dizendo assim, ó: se você quer me agradar, confie em mim. Você tem que crer, confiar que eu existo. Mas pastor, eu creio em um Deus invisível, mas ele é real. Eu não estou vendo ele. Você não precisa ver, você precisa ter fé nele, confiar nele. E ele vai te abençoar. Porque quando você busca ele, ele tem bênção para você. Eu faço vigília, eu subo no monte, irmão, vejo Deus fazer tanto milagre, irmão. Faço a reunião, vejo Deus fazer tanta coisa, irmão. E eu fico assim olhando para o crente que não crê em nada, irmão. Sem fé é impossível. Ele está dizendo a você: não venha para cá com sua incredulidade, com seu medo, sua dúvida, incerteza, que você não vai me agradar e eu não vou te dar nada. É bom, a conversa é essa. É simples e curta para mim e para você. Em João 8:29, vamos lá. Aquele que me enviou está comigo, e o Pai não me tem deixado só, porque eu só faço o que lhe agrada. Jesus falando. Como é que uma pessoa agrada a Deus? Porque sem fé é impossível agradar, confiando nele. Jesus confiava em Deus, agradava ao Pai, porque estava tendo fé no Pai e acreditando no Pai. A ponto quando ele diz assim: afaste de mim esse cálice por 3 vezes, ele diz assim, ó: todavia não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. A sua vontade é essa, eu vou fazer. Irmão, você vê hoje o pastor Luiz pregando hoje aqui, você está pensando que eu queria ser pastor? Eu queria ser ajudador, igual você está no banco aí, ó. Glória a Deus, aleluia! E me picar, irmão. Dono da minha empresa aí para o que eu quiser. Não sei quantas casas de praia meus parentes têm e fica ligando para mim. Que dia você vem aqui, rapaz? E com tudo, irmão. Beira de praia, piscina, comida, bebida. Sempre fui para lá. Luiz, e tudo mostrando, vamos conhecer. Comprei uma casa no Alphaville, estou aqui, Luiz. Eu digo, é mesmo, irmão? Eu digo, glória a Deus, aleluia. Você está bem? Eu digo, estou bem com Jesus. Aí você pensa que o pastor queria ser pastor. Eu aprendi com Jesus: não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Querido, está aqui pregando, dizendo, irmão, falando 10 vezes a mesma coisa, e aí você passa ano, entra ano e a pessoa não muda. Rapaz, é como se eu estivesse girando em círculo. Não, irmão. Quando eu ouvi a palavra, eu cria no que estava sendo pregado para mim. Por isso que eu cresci com 6 meses e era obreiro na casa de Deus. Ou confiar em Deus é difícil, pastor? É. Mas dentro da igreja você tem que olhar com quem você anda, com quem você conversa. Se você sentar do lado de uma geladeira, você vai ficar frio, irmão. Se você sentar de lado de uma tocha de fogo, você vai esquentar na hora. Até se sua madeira estiver molhada, ela vai pegar fogo. Você está do lado de uma tocha humana. E tocha humana, pastor? Isso é os quartos fantásticos? Não, irmão.
João Batista batizou com água, William Maçom batizaria com o Espírito Santo, com fogo, irmão. É unção, é poder. Eclesiastes 2:26, vamos lá. Bota o nível aí para mim, faz favor. Eclesiastes 2:26 diz assim: ao homem que agrada a Deus, ao homem que confia em Deus, ao homem que tem fé em Deus, Deus dá sabedoria, conhecimento, felicidade. Quanto ao pecador, Deus lhe dá a tarefa de ajuntar, armazenar riquezas para entregar a quem é do agrado de Deus, aquele que acredita em Deus, confia em Deus. Aí você olha e diz: poxa, a única coisa que eu posso fazer para agradar a Deus é confiar nele, agradar nele. Quando você ora, você sabe quantas pessoas eu já chamei e disse assim, ó: Deus ouviu sua oração, seu filho não vai morrer. Você orou assim, ó, de madrugada, 3:30 da manhã, você fez a oração assim, ó: meu Deus, não deixe, só tenho esse filho eu não quero perder, não deixe ele morrer. E você chorando, enxugando as lágrimas, orou. E Deus mandou te avisar: ele ouviu e atendeu, seu filho não vai morrer. A mulher não saiu do chão chorando, irmão, gritando: ele me ouviu, ele me ouviu. Para muitos, Deus ouvir é fácil, mas quem nunca ouviu a voz de Deus, quem não tem nem certeza se Deus está ouvindo, ouvir isso, irmão, é sobrenatural. Isso é impactante. Para você que fala com Deus, ouve Deus e ora e dá a palavra às pessoas e Deus faz conforme que você falou, isso é fácil. Eu quero ver se você nunca ouviu a Deus, nunca ouviu a voz de Deus e nunca aquela certeza que Deus me ouve. É interessante. E ele diz ao homem que lhe agrada, a mulher, quando fala homem e mulher também, Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria, felicidade. Mas o que não quer confiar nele, deixa a pessoa não acreditar nele. Deus não intervém na sua fé. Isso aqui, tem gente que lê a Bíblia assim, ó: isso aqui eu creio, isso aqui eu não creio. Isso aqui eu obedeço, isso aqui eu não faço, só faço o que eu quero. Não se preocupe não. Está igual o cartão de crédito quando passa no shopping, que olha uma bota, olha uma roupa, o cartão está cheio. Se liberar foi Deus. É mesmo? Se liberar foi Deus? Cuidado com esse negócio de liberar foi Deus, viu? O irmão chegou aqui e veio assim: pastor, milagre, milagre. Estava de manhã cedo aqui, irmão, jejum. Tá onde? Estou na igreja, irmão, entrar pela essa porta, milagre, 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 milagre. Milagre, eles só falavam milagre, milagre. Eu digo: peraí, conta aí, senta aí. Quanto milagre? Rapaz, fui comprar um carro, meu nome sujo, de minha mulher sujo, o de minha sogra sujo. Eu digo: não está todo mundo suja? É, pastor. Aí disse assim: se liberar o carro no nome de minha sogra é Deus. Liberou. A sogra devendo mais de 20 mil na praça, irmão. Liberou o carro, pastor. Peguei o carro. Milagre. Quanto é o carro? Carro, 8 mil reais, pastor. Aí ele vem com um carnê desse tamanho aqui, irmão. Eu acho que tinha mais de 60 parcelas. Pá! Eu digo: vou lhe contar um milagre aqui agora, vem cá. Tanto, 60 vezes de tanto. Dá 4 vezes o valor do carro. Isso não é milagre não, isso aqui é um roubo, irmão. Mas eu pedi tanto. Eu digo: você pediu, o diabo te enganou. Vá devolver o carro. Mas vá. E outra, você tem que pagar 1.500 daqui a 4 dias, né? Você não vai ter os 1.500 e ninguém vai te emprestar. Ele: pô, pastor, peraí, pastor. Eu digo: não vai lhe emprestar ninguém. Nem a primeira ele conseguiu passar. Só perdeu a entrada que deu lá. Deixa eu falar uma coisa para você. Muitas vezes o que você pensa que é milagre, nem sempre uma boa proposta para a sua vida é uma boa proposta. E nem sempre uma boa proposta vem de Deus. Viu?
Para depois você estar atacado, nervoso. Meu Deus, eu estava pensando, porque pensando. Tem gente que fica achando. Não, irmão, eu fico orando. Eu estava aqui ontem, a gente ia consertar o ar-condicionado, tinha um micro-ondas para consertar, tinha um negócio para levar para a irmã em tal casa, tinha umas 5 coisas. Não deu nada certo, irmão. Nada deu certo. Não fizemos nada. Cheguei em casa e disse, meu Deus, pai, como é que a gente vai fazer 5 coisas? Nunca aconteceu isso. E nada deu certo. Deus fez assim, ó. Você está perguntando, eu vou falar a você. Você estava as mãos e orava pelo que ia fazer. Você orou ontem pelo que ia fazer? Eu digo, não. Ninguém orou, né, filho? Confiando na sua tacada, que é mestre, um sabe, outro não sei o quê. Sabe que vai pegar, sabe que vai comprar, sabe que vai tirar, vai botar. Deu tudo errado por causa disso. Eu digo, ai, vai ser oração. Desde sempre, vou sair de casa orando no primeiro da rua, irmão. Quando você vê o pastor no primeiro da rua, tá doido, ia falando sozinho. Não, estou falando com meu Deus. Chega aqui o crente que não orar, irmão, pensa que é 3 tapas no peito. O que é isso, pastor? O senhor está atacado? Não estou, não. Crente que não ora, irmão. Se o pastor não chamar para orar, ninguém chama. Vamos orar. Não, o pastor também chamou, mas estamos na bênção. Glória, glória. Glória, glória, o quê, irmão? Ou a gente confia nele, a gente pode fazer, a gente sabe fazer, mas a confiança tem que estar nele, irmão. Não deixe, sim, querido, não pare de orar em qualquer situação. É muita gente que professa conhecer a Deus. Você sabe onde está a sua fé, muitas vezes? No que as pessoas falam e você ouve. Não em Deus. Já orei por muita gente enfermo, doente, no hospital, na UTI. Enquanto os médicos estiverem dizendo coisa boa, o pessoal está assim, ó. Falou alguma coisa negativa? Você está confiando em quem? No médico? Irmão, confie no seu Deus. A sua confiança tem que estar nele. O médico faz a parte dele, você faz a sua parte, Deus faz a dele. E a fé nunca será confundida ou envergonhada quem acredita nele, amém? Deus está dizendo, não abandone a sua confiança. Não abandone. Bota Hebreus 10, 35 de novo para mim. Bota lá, NVI tradução. Por isso, não abandone a sua confiança. Querida, a sua confiança tem que estar nele, a sua fé é dele. E não adianta você dizer que confia dentro do seu coração sem duvidar. Por isso que a Bíblia diz assim, dirá ao monte ergue, se lança no mar e não duvidar dentro de você. Porque se você estiver duvidando, irmão, não pense tal homem, diz Tiago 1,7, que receberá de Deus, ou mulher de Deus receberá de Deus alguma coisa. Coração dobre, está crendo? Tem gente que chega perto de mim, irmão, pastor, eu vou morrer. Você vai morrer? Ore por mim. Eu digo, você quer que ore para a morte ser rápida, sei o quê? Você vem para orar dizendo que vai morrer? Como é que vem pedir oração, pastor? Pastor, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu vou morrer que estou bem, quanto mais qualquer um de nós vai morrer, irmão. Aí vem pastor, olha que vai morrer. Vai morrer? Para que orar? Você vai morrer. Agora compra o caixão está caro. Viu? Aí o pessoal, pô, pastor, o senhor brinca com tudo. Não, irmão, não há vergonha na cara e passar a ser verdadeiro cristão. E quando fala assim, pô, pastor, hoje está atacado. Não está atacado não, irmão. Pense que terça-feira eu não vim, quarta eu não vim, eu descansei, dormi 8 horas da noite, irmão. Apaguei lá em casa. E eu disse às vezes, não é para descansar hoje também? Eu nem ia pregar hoje, quem ia pregar é o Fredão. Ô, pai, é para descansar hoje, que eu vou descansar hoje também, pai. Não entendi nada aí. É? Vamos lá. Hebreus 11, 32. Aponta para mim lá, por favor. Preste atenção nesse versículo. Hebreus 11, 32. Que mais direi? Olha, o autor aos Hebreus fala assim, que mais direi?
não tem um tempo, ele diz que não tem tempo hábil para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e os profetas. Homens e mulheres que fizeram coisas sobrenaturais por ter a sua confiança em Deus, por acreditar naquilo que muitos não creram, por confiar em Deus, provaram de coisas que outros não provaram. Os quais pela fé, ou, boa tradução, Ferreira de Almeida para mim. Aos quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas e fecharam a boca dos leões. Vamos lá, 34. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram e puseram em fuga exércitos, os exércitos dos estrangeiros. Amado, deixa eu explicar uma coisa para você. Volta ao 33 para mim. Vencer o reino. Quantos reinos Davi venceu para estabelecer o reinado de Israel? Fechar a boca de leões. Daniel na cova de leões, por confiar em Deus, os leões não devoraram ele. E as bocas dos leões foram fechadas. 34. Apagaram a força do fogo. Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro de uma fornalha. A Bíblia diz que o fogo perdeu o seu poder. O fogo não destruía mais e não queimava. Não queimaram nem nenhum dos três que estavam lá. E nem o quarto homem da fornalha, que era Jesus. Da fraqueza tiraram força na batalha. Gideão, com 300 homens, venceu um exército numeroso de 135 mil homens que vieram contra eles. Deixa eu explicar uma coisa para você. Quando você confia em Deus, você faz coisas que outros não fazem. Por que isso, pastor? Porque Paulo, eu creio que foi Paulo que escreveu, ele fala desses homens e mulheres que confiaram em Deus de uma maneira diferente, tiveram uma fé diferente, uma confiança diferente. Você já observou que eram 12 discípulos? 12 discípulos. Você já se perguntou? Porque tinha 12 discípulos e Jesus não disse assim: Mateus, vá lá e jogue um anzol no mar e pegue um peixe e de lá tire uma dracma. Pastor, não é porque Pedro era pescador, não. Tinha outros discípulos que eram pescadores também. Mas a fé de Pedro, a confiança de Pedro era diferente. Porque você já perguntou porque tinha 12 e só um andou sobre as águas? Você já se perguntou porque tinha 12 discípulos, só um curava com a sombra, só um tinha uma face de um anjo como Estevão, e só um era transladado, que é chamado Filipe? Você já se perguntou porque essas pessoas fizeram coisas que outros não fizeram? Quando você confia, quando verdadeiramente se acredita em Deus, se faz coisas que outros não fazem. Por que isso, pastor? Porque você crê de maneira diferente. Você pega na internet, irmão, quando você vê, quando tiver lá fofoca gospel, você tire, diga assim, ó, qual o maior pregador da Coreia do Norte? O que é que ele faz? Você vai ver o coreano lá. Outro dia eu vi uma coreana que ela orava por cancerosos. Ela batia, a carne se abria e ao vivo, irmão, a câmera assim, ó, e o lugar entupido. Vinha para a mão dela, ela botava a mão na água, tirava. E tinha repórter, tinha pessoas querendo dizer que era uma mentira, porque isso quando Deus faz é uma mentira. Quando acontece coisa ruim, Deus não livrou. Quando Deus faz o milagre, é uma história que acho que foi um erro médico. Eu acho que estava errado. Aqui na igreja acontece, quando as pessoas curaram de câncer, não era câncer, não, acho que era só um caroço, era só um cisto. Não, acho que o médico errou, acho que a tomografia não estava certa, não. Tem um bocado de história. Mas quando a pessoa vai morrer, converse com as pessoas antes de Deus curar para você ver. Minha filha, o médico não falou, então você vai morrer, porque o negócio é feio. Viu? Mas quem confia em Deus, irmão, quem acredita em Deus, prova de coisas que outros não vão provar. Pare de acreditar, pare de andar com pessoas dentro da igreja que não tem compromisso com Deus nem com a palavra.
Se você quer crescer espiritualmente, ande com homens e mulheres que tenham algo a oferecer de Deus na sua vida. Porque pessoas que não têm nada a te oferecer, ainda vai colocar dúvida no que você crê. Ainda vai dizer, não é isso não, isso aqui é assim. Querido, você não vai para lugar nenhum, irmão. Eu estava vendo um podcast de um pastor famoso, e o pastor colocou no estádio de futebol, não sei quantas mil pessoas, final de ano, irmão. Estourou. Aí os que não conseguiram botar nem na igreja dele fazer culto, tende a criticar. Aí está no podcast conversando, falando, aí fez assim, o pastor fulano está falando isso de você. Ele aí falou assim, quem é esse pastor? Eu não conheço. Não, é pastor fulano, não sei quem é não, irmão. Quantos membros ele tem? Não, acho que tem 100 membros. O pastor olhou para ele e disse assim, você sabe quantos membros tem na minha congregação? 12 mil membros. Manda ele fazer alguma coisa, a célula que tem lá é maior do que a igreja dele. Então manda ele fazer alguma coisa que seja relevante, para que eu possa conhecer ele. Não faz nada, ainda quer falar de quem está fazendo. Meu irmão, aí muda essa conversa. Eu digo, essa entrou para o meu repertório. Quando você olhar uma pessoa que critica você porque faz alguma coisa, você faz o que para Deus? Quantas almas você já ganhou? Quantas pessoas você libertou? Quantas pessoas no hospital você visitou, impôs a irmão, ajudou? Quantas pessoas você deu uma cesta básica para alimentar? Faz nada, irmão, quer criticar quem faz? Irmão, quando você é a pessoa diz assim, eu amo a Deus e confia em Deus, mostra a evidência. É isso que tem que ter. Mostre que você faz. Falar que ama, falar que é de Jesus, falar que, Deus, eu confio em Deus, meu Deus. Até chegar o dia mau. Mas, Paulo diz assim, não falta tempo para falar desses homens que ousaram crer em Deus, confiar em Deus. Em Jeremias 29, 11, vamos lá. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deixa aí para mim. Bote na tradução NVI para mim, que eu quero deixar bem mais claro isso aqui. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Plano de fazer prosperar e não de causar dano algum. Planos de dor, não de causar dano, planos de dor a vocês. Eita Jesus. Vamos do princípio. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Plano de fazê-los prosperar, não de causar dano. Planos de dar a vocês a esperança em um futuro. Ou o que vocês estão sonhando, desejando, eu quero abençoar vocês. Se Deus está dizendo que não tem plano de dor, de futuro, de tristeza, de enfermidade, de opressão, Ele está dizendo, eu tenho um plano para vocês. Mas se quiser de ouvides, tem o melhor para vocês. Por isso que tem a bênção e a maldição, certo ou errado, Deus e o diabo, agradar a Deus e agradar a você mesmo. Tudo está na Bíblia. Por isso confie no que Deus fala. Confie e acredite no que Deus, a palavra de Deus. Ela não volta vazia, mano. Porque se amamos só de palavra. Em Hebreus capítulo 6, versos 11, bota na tela para mim. Hebreus 6, 11. Queremos que cada um de vocês mostre esse mesmo empenho até o fim, para que tenha plena certeza da sua fé, da sua esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imite aqueles que, por meio da confiança, da fé e da paciência, receberam a herança prometida, ou a promessa que Deus lhe fez. Deixa na tela para mim. Bota na tradução Ferreira de Almeida. Para que vos não façais negligentes,
mas sejais imitadores do que pela fé e paciência herdaram as promessas que Deus o fez. Por que Deus faz promessa? Deixa na tela para mim. Por que Deus faz promessa a mim e a você? Porque muitas vezes a promessa que Deus faz fica difícil. Pastor, eu queria para ontem. Eu também queria, irmão. Queria minhas coisas para ontem. Mas não funciona com Deus assim. Aí o irmão ficou surpreso e assim... Eu só orava aqui, em toda a campanha, todo o voto que eu fazia na igreja aqui. Sabe qual era o voto que eu fazia? Senhor, eu quero que as contas da igreja fiquem azul. Vermelho só o seu sangue e as cadeiras aqui da igreja. Por isso que eu botei a cadeira azul aqui, ó. Tudo azul, ó. O pastor olhar para o azul e gerar fé. Aí você assim, pastor, toda a campanha, irmão. Senhor, duas coisas que eu pedi a Deus. Deixa as contas azul. E meu consórcio que está lá, tem mais de, vai fazer 5 anos meu consórcio, e não libera. Como é que eu oro pelo consórcio dos outros, o senhor libera, o meu o senhor não libera? E eu estava assim, irmão, dizendo, meu Deus, que negócio é esse? Aí a pastora falou, eu estava orando. Eu estava orando, que só ia tirar, o consórcio só vinha se alguém aprendesse a dirigir. Eu digo, 4 anos, vai fazer 5 anos você orando nisso aí, meu irmão. O sangue é de Jesus. Aí o abençoado tirou a carteira, o consórcio, bum! Aí eu digo, olha, tá vendo? Fazer igual o dia que a irmã fez assim, pastor, vou vender a casa. Eu digo, vou orar agora. Comecei a orar, a jejuar. Eu digo, Deus, eu dei o prazo a essas pessoas até dezembro que a casa seria vendida. Passou dezembro. Aí a irmã fez, pastor, passou dezembro, não vendeu. Eu digo, vou perguntar a Deus, Senhor, por que não vendeu a casa? Senhor, me mostra o que está acontecendo. Qual o propósito que o senhor tem? Não, tem uma irmã orando, dizendo não vai vender. Eu digo, como é? E Deus não ouviu a oração do pastor nem dos irmãos, orou da irmã que pediu que não vendesse. E pensa, aquela irmã que ora. Quer orar, você ora. Não, entenda, você ora para ressuscitar o morto. Senhor, levanta o morto. Essa irmã, quando ora, irmão, o morto levanta, sai correndo, não sabe nem para onde é que vai. Se pica, vai! É fogo, Jesus! Mas depois você descobre quem é, irmão. Vamos lá. Por que Deus não quer que a gente seja negligente? Porque ser imitador daqueles que usam a fé. Porque quando você imita pessoas que têm fé. Você sabia que eu assistia a um vídeo? Na minha vida sempre foi assim. Eu olhava e dizia assim, se ele faz, eu também faço. Eu via R. Soares orando e dizia também, se o Deus dele é meu Deus, eu vou fazer também assim. Eu chegar na Igreja Universal, Edir Macedo expulsando demônio, eu digo, se o Deus dele é o meu, eu vou expulsar também. Aí você, querido, quem já viu aqui eu mandando botar a mão sem botar a mão na pessoa e orando pelos doentes? Levanta a mão aí. Vai todo mundo. Se não viu, nós está com problema de levantar a mão, mas tudo paz. Por que isso, pastor? Porque eu creio que é o mesmo Deus. Se usa ele, vai me usar também. Se abençoa ele, abençoa a mim também. E Senhor, e é assim, ó, o que é que depende de mim para ser abençoado, vou fazer. Não está vendo? Não quero ser abençoado, não quero fazer o que Deus manda, irmão. Eu confio em Deus, você não confia. Porque se você confiasse, você fazia. É muito fácil dizer que confia, né, irmão? Eu confio no meu Deus. Confiar, irmão, é todo mundo dizer não e você está ali. Quando você pegar um versículo na Bíblia assim, ó, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? O profeta diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Você acha que só tinha um profeta lá, só tinha ele lá? A Bíblia diz que Jesus olha para a terra, o próprio Deus fala assim, ó, busquei entre eles um homem, uma mulher, que quisesse orar para esse povo, para não destruir essa nação. Não achei um que queria orar. Falei com um, disse que não ia orar. Falei com outro, estou muito ocupado. Falei com outro, ele procurou um. E aí tem crente daqui na igreja e vai assim, ó, pastor, Deus falou comigo, mas Deus não depende de mim para operar, né, pastor? Eu digo, você está lendo que Bíblia?
Não, Deus usa outro. Já viu aqueles crentes que Deus manda fazer uma coisa? Se fosse na casa da irmã Doquinha, ela ia. Mas na casa da irmã Mariazinha, não vou não. A irmã Mariazinha tem mais um bico, não vou não. Não, onde você quer, né? Você quer a irmã Doquinha que diz, aleluia, aleluia. Já entrei em casa, irmão, de trazer uma palavra, eu estava lutando contra Deus, a vontade de Deus, vá lá e fale isso. Eu digo, pastor, meu Deus, essa irmã é problemática. Eu mande eu não, mande outro. Toda vez que eu ia orar, aparecia a irmã na visão. Eu digo, sangue é de Jesus, eu vou lá logo antes que toda hora. Aí fui lá. Você por aqui, pastor? Assim mesmo. Você por aqui? Eu digo, Jesus, não posso olhar para o olho dela. Não, pai, não. Não, irmão, eu baixei a cabeça e eu olhei para o chão. A cara que a irmã estava fazendo, irmão, eu já me jogava, não era do prédio, não. Já descia de rapel. Você veio fazer o que aqui? Eu digo, olha, minha querida, isso como um amor, irmão. Irmão, a carne tremendo por dentro. Eu digo, ó, irmão, eu vim aqui, que Deus mandou eu vim aqui. Deus mandou você vir aqui, foi assim, ó. Eu digo, Jesus, esse bico aí, meu pai. Respirei fundo e disse assim, ó, agora tem um porém, meu amado, ó. Eu vim aqui fazer algo que Deus mandou, mas se você não quiser que eu faça, louvado seja Deus. Você não quer, eu não vou, nem Deus vai impedir você. Estou indo. O marido estava dormindo, levantou. Não, pastor, volte aí, pastor, volte. Vai orar para o meu filho, não. Eu fui orar, irmão. E a irmã assim, ó. E fazia o bico para eu ver mesmo, irmão. Eu digo, Jesus, pelo amor do Senhor, eu faço qualquer coisa. Vamos dar a mão aqui, irmão, vamos orar. Eu aí comecei a contar o que eu tinha visto. Na visão tinha seus dois filhos, a menina e o menino corria. E atrás dele vinha um cadirê, que a avó das crianças estava fazendo um trabalho para duas entidades, e vieram os irê tudo atrás dela para matar. Na visão, todos os dois corriam, mas um caía e era esfaqueado e morria. E o diabo diz que vai matar um, que o trabalho foi feito por pessoas que têm autoridade da família, que é a avó. Orei, quebrei a irmã com o bico, mas só que Deus não deixa ninguém confundido. Quando comecei a orar, irmão, o demônio que recebeu a entidade desceu. E essa irmã do bico, ela viu. Aí começou a oração. Eu disse, você viu, irmão? Vi, não. Em nome de Jesus, que aleluia. Que glória a Deus. Eu digo, já virou glória a Deus, aleluia. Já virou, Deus está aqui, já. Nossa, está forte. E foi quebrado aquilo que o diabo queria fazer. Cuidado, você confia em Deus? Vá. Quem te garante é quem te mandou, amém? Por mais que você não queira, um recado é um recado. Se a pessoa não quiser receber o recado, deixa a pessoa, irmão. Não é para insistir com ninguém, não. Por isso que Abacuque, em capítulo 3, verso 17, ele declara assim, ó. Vamos lá. Abacuque 3, 17. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja mais gado, todavia me alegrarei no Senhor. Exaltarei o Deus da minha salvação. Amém? Você pode colocar de pé e aplauda o Senhor nessa manhã. Amém?